Voltemos, portanto, um pouco ao passado. Sem ódios nem rancores, apenas para comparar. Foi há muito pouco tempo, apenas 11 anos. E o Brasil sofria uma de suas piores crises. Greves sobre greves, ameaça de guerra civil, caos quase incontrolável, deterioração econômica e financeira, indisciplina invadindo os quartéis, inflação galopante, forçando para o alto, praticamente a cada semana, os preços de tudo. Foram momentos terríveis. Naquela época, você podia ler a manchete de que era pedida a falência do Banco do Brasil. Eis uma daquelas manchetes. Hoje parece humor negro, diante desse gigante que é o Banco do Brasil, já se afirmando no mundo inteiro. Mas aconteceu. Os jovens de hoje, é certo, não se lembram disso. Eram crianças naquele tempo. Tempo de incertezas. O mundo num de seus melhores períodos de prosperidade. E o Brasil, uma triste presença entre as exceções. Apontado como devedor difícil, de chapéu na mão, mendigando apoio. Pedindo o reparcelamento de compromissos financeiros vencidos. Em situação de quase insolvência. E visto por sua importância no continente como um barril de pólvora, cuja explosão levaria também o caos às nações vizinhas. O Brasil é um país enfermo, dizia-se lá fora. Será uma nova Indochina. O gigante está de joelhos. Essa é a opinião corrente, fazendo ainda mais triste a nossa imagem pelo mundo afora. Pois o que se dizia no exterior apenas retratava nossa real situação, sem saber como seria o dia de amanhã. Ao sabor de sucessivas crises, mergulhados num cotidiano de boataria e de incertezas. Foram tempos difíceis. Você se lembra? Você, chefe de família. Você que não era criança há 11 anos atrás. Vocês que viveram aquele tempo. Vocês se lembram? Ultimatos ao Congresso. Agitações de rua, insegurança, ameaças aos jornais, agravamento da crise econômica e financeira. Já então, total descontrole inflacionário. E tamanha desorganização, tamanho caos, em tudo deixava sua marca. A produção se desarticulava. Faltavam os gêneros de primeira necessidade. Pedíamos de joelhos aos credores que esperassem por nós. Havia greves ao menor pretexto, filas para tudo. E, em última análise, quem sofria era o povo, que era levado às ruas para pedir, talvez nem ele mesmo soubesse o quê. Perplexo, sem ter para quem apelar. À espera de uma solução, fosse qual fosse, e por pior que fosse, melhor seria do que solução nenhuma. Pois aos poucos, o país ia resvalando para o impasse final. Você se lembra? Facções extremistas ameaçavam entrar em choque. E não faziam segredo da posse de arsenais e depósitos clandestinos de munição. Era o caos irremediável que chegava a passos largos. E sobre o caos brotavam já o suborno e a corrupção. Estava se armando o cenário para o capítulo final do drama. Um drama de consequências imprevisíveis e que ninguém na época poderia dizer ao certo como iria terminar. Pelegos, agitadores, bajuladores e adesistas, aventureiros, e por trás deles o comando vermelho dos comunistas. E até gente séria, idealista, mas iludida. Havia de tudo. Havia de tudo naquele imenso caldeirão fervente em que se transformava o Brasil. Você se lembra? Não se sabia ao certo quem estava mesmo à frente do país, quem dirigia os destinos da nação. Por isso, não podia haver comando, nem disciplina, nem ordem e nem progresso. E muitos donos se diziam os verdadeiros donos da situação. Foi há 11 anos atrás. Há apenas 11 anos. E hoje, ao documentar aquele passado ainda recente, uma pergunta chega a se impor. Como foi possível aguentar? Como o Brasil resistiu?
Pense nisso. Você gostaria de voltar àqueles tempos? De experimentar as mesmas angústias? De sentir as mesmas incertezas e inseguranças? De voltar ao Brasil de ontem? De ler as mesmas manchetes e ver os mesmos espetáculos? A resposta fica com a consciência de cada um, com a responsabilidade que todos têm diante de si mesmos e diante de todos os demais brasileiros. Março 1964. O drama brasileiro chegava ao auge. A indisciplina e a desordem acabaram por entrar nos quartéis. Desmoronava o princípio da hierarquia. E então via-se o país ameaçado de perder seu último ponto de apoio efetivo na manutenção da ordem pública. Dali em diante, nada mais que o caos absoluto, a desordem total, a violência sem freios nem medidas. E a todos se evidenciou que o Brasil caminhava para o pior. Caminhava para a guerra civil de consequências imprevisíveis. Foi há apenas 11 anos atrás. O peso do medo e da angústia já era insuportável. Falava-se em matar, em fuzilar, em destruir. A união de pelegos e comunistas afiava suas armas. E tudo indicava que nos próximos dias, ou nas próximas horas, brasileiros se lançariam contra brasileiros. No norte, no nordeste, no sul, nas cidades, no campo, em toda parte. Você se lembra? Era o Brasil de ontem. O Brasil de 11 anos atrás. Foi no último instante, quase no momento derradeiro. E quando o país estava à beira da guerra civil, quase em pleno caos, alguma coisa aconteceu. Era impossível continuar suportando tantos desmandos, tanta incompetência, tamanha anarquia. E o clamor de vozes conscientes encontrou eco em soluções inadiáveis. E as Forças Armadas, elas próprias, mais do que ameaçadas, foram chamadas, praticamente intimadas, a cumprir a missão que o momento lhes impunha. Restabelecendo a ordem e livrando o país dos trapos vermelhos que ameaçavam sufocá-lo. Como é que nós podemos imaginar que o senhor presidente da República não vai fazer atos, aspas, ditatoriais, já que o senhor não considera que houve ditadura no Brasil? Olha, quem sempre quis o controle social da mídia foi o PT, não fui eu. Porque você pode ver, que uma das marcas da ditadura é ter uma imprensa única. A TV Globo nasceu em 65, a revista Veja nasceu em 68. Agora me permite uma coisa aqui, por favor. Sim. Eu quero aqui elogiar, saudar a memória do senhor Roberto Marinho. Tá? Editorial de capa do Jornal Globo, de 7 de outubro de 1984. Abre aspas, senhor Roberto Marinho, abre aspas. Participamos da Revolução de 1964, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçadas pela radicalização ideológica, distúrbios sociais, greves e corrupção generalizada. Fecha aspas. O senhor Roberto Marinho, o senhor acha que ele foi um democrata ou um ditador? Um minuto, por favor. Se não puder, dessa vez que ele vai conseguir o ministério, não. Fala, Gabriel. Eu queria que esperasse um pouquinho, porque tá... Vou dar um abraço reto no Gabriel agora. Em relação às declarações do candidato Jair Bolsonaro sobre o Globo em 1964, o Grupo Globo emitiu a seguinte nota, abre aspas. O candidato Jair Bolsonaro disse há pouco que o Roberto Marinho, em editorial de 1984, afirmou que participava do que chamava de Revolução de 64, identificado com os anseios nacionais
de preservação das instituições democráticas. É fato. Como todos os grandes jornais à época, com exceção da Última Hora, o Globo apoiou editorialmente o golpe com o objetivo reiterado de Roberto Marinho 20 anos depois. O candidato Bolsonaro esqueceu-se, porém, de dizer que em 30 de agosto de 2013, o Globo publicou um editorial em que reconheceu que o apoio ao golpe de 64 foi um erro. Nele, o jornal disse não ter dúvidas de que o apoio pareceu aos que dirigiam o jornal na época e viveram aquele momento a atitude certa, visando ao bem do país. E finaliza com essas palavras o editorial. Abre aspas. À luz da história, contudo, não há por que não reconhecer hoje, explicitamente, que o apoio foi um erro, assim como equivocadas foram as outras decisões editoriais. No período que decorreram desse desacerto original. A democracia é um valor absoluto e corre em risco, e ela só pode ser salva por si mesma. Fecha aspas. Uma boa noite e um bom fim de semana.